Olá pessoal, me chamo Isaquiel Reis, sou discente do curso de Zootecnia, sou orientado da professora doutora Rosane Cláudia Rodrigues e hoje irei apresentar o meu trabalho desenvolvido, no qual é intitulado como Produção de forragem e características estruturais em parte de capim-maçai em sistema silvopastoril com sabiá em função de estratégias de manejo. Ao longo do ano, a produção de forragem oscila de acordo com as condições climáticas, como pluviosidade, temperatura e radiação solar. Por isso, um dos pontos contemplados numa propriedade é o planejamento alimentar do rebanho para a estação seca ou inverno, onde o manejo de pastagem deve ser levado em consideração para a utilização correta dos recursos forrageiros, com o objetivo de atender adequadamente à produção animal. Em regiões de clima tropical, que engloba a maior parte do território brasileiro, a produção de forragem caracteriza-se por dois períodos distintos durante o ano, o período das águas e o seco, onde no período das águas a produção de forragem é favorecida devido a melhores condições, como pelas altas temperaturas, fotoperíodo longo e maior concentrações de chuva. Diante disto, a estacionalidade produtiva das plantas forrageiras é uma realidade em várias regiões do país. Porém, várias estratégias vêm sendo empregadas para minimizar seus efeitos. Dentre elas, tem-se o diferimento de pastagens, que consiste em selecionar determinada área e excluí-la do pastejo no fim do verão. Durante o período de diferimento, a gramínea reduz seu valor nutritivo. À medida que aumenta o período de vedação, ocorre o acúmulo de forragem e decréscimo no valor nutritivo da pastagem, por apresentar uma maior produção de material morto e colmos, o quais possuem baixa digestibilidade e baixo valor nutritivo. Em decorrência disto, através de ações de manejo, é possível melhorar e minimizar as perdas em pastos diferidos. O manejo de forma eficiente se dá em conhecer a estratégia que será utilizada nesse sistema, conhecer o clima da região e a escolha da forrageira adequada. Em vista disto, as plantas forrageiras mais indicadas para essa prática são aquelas que apresentam alta relação folha-colmo, ou seja, maior quantidade de folhas e baixo acúmulo de colmo, o que resulta em menores reduções no valor nutritivo ao longo do tempo. Portanto, este trabalho teve como objetivo geral avaliar as características estruturais e a produção de forragem do capim megatissus maximus cultivar maçai diferido em sistema silvopastoril composto por sabiá em função de estratégias de manejo. Os objetivos específicos se deram em avaliar as características estruturais em estratégias de manejo para o diferimento de pastos de capim maçai em sistema silvopastoril. Avaliar a produção de forragem em estratégias de manejo para o diferimento de pastos de capim-maçai em sistema de silvopastoril. O experimento foi conduzido no setor de forragicultura da UFMA, campus Chapadinha. O solo da área experimental foi classificado como latossolo amarelo. A correção e a adubação foi realizada com a aplicação de 88 kg por hectare de calcário pelo método de elevação e saturação por base, tendo como base os dados da análise química do solo. Foi utilizada uma dose de 70 kg por hectare de P2O5 na forma de superfosfato simples. A dose de potássio foi realizada na quantidade de 65 kg por hectare de K2O na forma de cloreto de potássio, sendo esse parcelado em 2 vezes. O tamanho total da área experimental possuía 880 metros quadrados e cada parcela com tamanho de 55 metros quadrados. O delineamento experimental utilizado foi de blocos completos casalizados, com arranjo fatorial do tipo 2x2x4, sendo 2 manejos de adubação, forma 1 e forma 2, 2 alturas de corte, 10 e 25 cm, e 2 épocas de vedação, maio e junho, com isso totalizando 4 repetições. A avaliação da altura do pasto foi mensurada com auxílio de uma régua de 1,5 m, sendo realizadas 5 leituras por parcela, o qual pode ser observado na figura A e B. Para a avaliação da densidade populacional de perfilho, foi determinado mediante a contagem do número de perfilhos vivos dentro de um quadrado de cano PVC, com área de 0,25 m², como pode ser observado na figura C e D. Na avaliação da produção de forragem, foram realizadas coletas quando o pasto atingiu 30 e 60 dias após a vedação. Em cada parcela foi realizada 4 amostragens representativas da área, utilizando uma armação de PVC com dimensões de 0,50 por 0,50 metros. Os cortes foram realizados
em duas alturas, sendo estas 10 e 25 centímetros acima do solo, como pode ser observado nas figuras ao lado. Após a coleta dos materiais, o material coletado foi colocado em sacos plásticos devidamente identificados e levados ao laboratório de forragicultura para a determinação da produção de forragem total, sendo posteriormente fracionado em lâmina foliar e material morto para a determinação da produção de folhas e produção de material morto, através da secagem em estufa de circulação forçada de ar a 55 graus por 72 horas. Seguindo dos resultados, observa-se que não houve efeito de interação entre a altura de corte e manejo de adubação para a produção de folhas do capim-maçai vedado no mês de maio com 30 dias de diferido. No entanto, observou-se efeito isolado para a produção de folhas nas alturas de corte, verificando maior produção nos pastos cortados a 25 cm de altura. Para a produção de material morto, assim como para a DPP, altura e densidade volumétrica da folha, não houve efeito de interação entre as estratégias de manejo testadas, assim como não houve efeito isolado para nenhuma das estratégias. De acordo com a tabela 3, observa-se que não houve efeito de interação na produção de folhas do capim-maçai vedado no mês de junho com 30 dias de diferido, analisado entre as estratégias de manejo. No entanto, observou-se efeito isolado na produção de folhas para a altura de corte de 10 cm. Já na produção de material morto, houve efeito significativo entre as estratégias de manejo testada, apresentando maiores médias quando trabalhado na altura de 25 cm, forma 2, e na de 10 cm, forma 1. Não houve efeito de interação na DPP entre as alturas de corte e manejo de adubação. Entretanto, observou-se efeito significativo para o fator altura de corte, sendo que a altura de 10 cm proporcionou maior quantidade de perfilhos. Para a altura do pasto, não houve efeito de interação entre a altura de corte e manejo de adubação. No entanto, foi observada diferença significativa na altura do pasto para o fator altura, observando maior altura quando cortado a 25 cm acima do solo. Em relação à densidade volumétrica da folha, não foi observado efeito de interação entre a altura de corte e manejo de adubação. Isoladamente, foi observado efeito significativo no fator altura de corte, onde o corte na altura de 10 cm proporcionou maior média em relação à altura de 25 cm. Na tabela 4, estão os resultados referentes do capim-maçai vedado no mês de maio, com 60 dias de diferido. Observa-se que não houve efeito de interação entre a altura de corte e manejo de adubação para a produção de folha, produção de material morto, DPP, altura e densidade volumétrica da folha, assim como também não foi observado efeito significativo dessas estratégias de manejo quando trabalhadas de maneira isolada. Verifica-se na tabela 5 que não houve efeito de interação entre a altura de corte e manejo de adubação na produção de folhas do capim-maçai vedado no mês de junho com 60 dias de diferido. Entretanto, foi observado efeito isolado para a produção de folhas no pasto manejado na altura de 10 cm. Para a produção de material morto, DPP e a altura do pasto, não houve efeito de interação entre a altura e manejo de adubação, assim como não apresentou efeito isolado para nenhuma das estratégias. A densidade volumétrica também não apresentou efeito de interação entre a altura e manejo de adubação. No entanto, observou-se diferenças significativas entre as alturas de corte, sendo verificado que o corte a 10 cm influenciou em maior densidade volumétrica da folha. Com isso, recomenda-se a utilização do capim-maçai com 60 dias de vedado no mês de maio, manejado na altura de 10 cm e adubado de acordo com a forma 1, com distribuição de adubação antes do período de diferimento, aplicando 200 kg de nitrogênio dividido em 3 aplicações, sendo 70, 65 e 65 kg de nitrogênio, em vista de proporcionar maior produtividade e eficiência na utilização da forragem, assim como maior perfilhamento, garantindo a perenidade do pasto.